De novo e gravar também aqui pelo Moodle. Pronto, então vamos continuar no assunto de EDOs de primeira ordem, lineares e separáveis. Na aula passada a gente viu essa primeira definição aqui de EDO, uma EDO muito simples, chamada EDO de primeira ordem linear com coeficientes constantes, definida como sendo uma equação da forma AY' mais BY igual a C, onde A, B, C são constantes reais, A é diferente de zero. Se fosse zero não teria graça, porque está multiplicando justamente a derivada de y aí. E y é uma incógnita, é uma função que eu quero descobrir, que eu quero determinar. As funções y que satisfazem essa igualdade são chamadas soluções dessa EDO. Aí a gente viu aqui alguns exemplos e o método de solução. Eu separei a solução, né, em dois grupos. Tem as soluções constantes e tem as soluções não constantes. Uma EDO em geral tem infinitas soluções. Então algumas vão ser constantes, outras vão ser não constantes. E o método de chegar nessas soluções às vezes exige que você faça essa separação. É melhor saber o que é que você está procurando. Eu estou procurando uma solução não constante ou estou procurando uma solução constante. Para chegar na solução, às vezes é conveniente fazer essa separação. Só que depois que você chega nas diferentes fórmulas para essas soluções, você talvez consiga juntar essas fórmulas em uma só. É o que eu estou fazendo aqui em seguida. Então depois eu juntei tudo, pelo menos juntei constantes e não constantes. Só ficou separado agora de acordo com o B. Se o B for zero, você vai usar essa primeira fórmula aqui, y igual a ct sobre a mais k. E se o B for diferente de zero, você vai usar y igual a k vezes exponencial de menos bt sobre a mais c sobre b. Esse k em ambas as equações, essas duas soluções aqui, indica uma constante real arbitrária. E quando for resolver uma EDO, é importante dizer isso. Tá? Se na sua solução lá aparece esse K, é importante dizer o que é que ele representa. Ele representa uma constante arbitrária real. Por que isso é importante? Porque às vezes o K não vai ser necessariamente qualquer número real. Ele vai ser um número real positivo, por exemplo. Isso vai depender do tipo de equação que você está resolvendo. Em alguns contextos, o K não significa qualquer número real, significa um número real com alguma restrição. Então, por exemplo, aqui quando eu estava supondo que a solução era não constante, eu tinha que supor também que o K era diferente de zero. Porque se fosse zero, seria constante. Professor, Oi. eu estou escutando aqui muito estralo no áudio. Eu consegui Estalos, é? entender tudo, sabe? Só não sei. Ah, eu vou tirar o meu celular daqui de perto, talvez seja isso. O celular interferindo. Agora, eu estou gravando no OBS justamente para não ficar esses estalos na gravação. De qualquer forma, eu vou tirar o celular aqui de perto, talvez ele esteja interferindo. Eu estou escutando direito, eu não sei só como vai ficar a gravação. Ah, no OBS fica bom. Só no Moodle, a gravação no Moodle vai ficar com esse problema, porque isso é problema do Big Blue Button lá. Aí no OBS não fica esse problema. Ok. Melhorou alguma coisa agora ou não? Vai falando aí, eu vou ver se vai continuar os estalos. Talvez continue, porque é do próprio aplicativo aí. Mas na gravação não vai ficar. Ah, tá ok. Pronto. Então, aqui quando eu estava supondo soluções não constantes, né? Eu, eu, eu precisava supor também que o K era diferente de zero.
porque se o K for zero, essa solução aqui não é não constante, ela seria constante. Então, em determinados contextos, pode ser que tenha restrições sobre o K, mas aqui nessas duas fórmulas, não. O K é qualquer número real. Então, é bom decorar essas duas fórmulas aqui, tá? Para usar em soluções, né? Em soluções de exercícios. Mas isso a pessoa decora fazendo exercícios. Com o tempo, decora. Não estou com o slide aberto aqui, outro só com o seu. Hum. Tem alguma definição antes que diz que y é igual a k, que é igual a c sobre b? Não, né? No começo. Y que é igual a k, que é igual a c sobre b. Sim. Talvez aqui, ó. Aqui, né? Pronto. Sim. Isso não interfere naquela definição da frente, não? Nessa fórmula aqui? Sim. Por substituir esse Sim. por c sobre b? É porque ali, ó. Aqui, quando eu chego nessa parte aqui, eu estou supondo várias coisas. Eu estou supondo que a solução é uma constante. E eu estou supondo também que o b é diferente de zero. Aí, nesse caso, essa formulazinha aqui vai ser um caso particular da outra. Se você volta para outra e supõe que o y é constante e que o... na verdade não é exatamente isso. Você não pode usar essa aqui para aquele caso. O que você vai usar é essa, porque essa aqui é apenas para b igual a zero. E aquela aqui, ó, é para b diferente de zero e solução constante. Quando a solução for constante e o b for diferente de zero, você pode usar essa. Aí, no caso, já que eu estou supondo b diferente de zero, eu tenho que enxergar aquela como sendo um caso particular dessa aqui. Porque aqui agora é para b diferente de zero. Aí eu posso enxergar aquela como sendo um caso particular dessa. Vamos ver aqui. Eu tinha lá y igual a k, que era igual a c sobre b, né? Ó, y igual a k, que é igual a c sobre b. Pronto, se o y for constante, só tem uma possibilidade para isso acontecer. Nessa equação aqui, a única possibilidade de o y ser constante é se essa exponencial aqui for 1. Aliás, não, ela não vai ser sempre 1. É se o k for 0. Porque o k sendo 0, você destrói esse primeiro termo aqui e fica só com k sobre... fica só com k, que é igual a c sobre b. Então... Se eu considerar k sendo 0, eu também não poderia considerar c sobre b mais ou menos 0, já que uma é igual a outra? Não estou entendendo. Tipo assim, k é igual a c... Pela primeira definição lá que a gente viu. Sim, sim. Isso. Então, se eu considerar k sendo 0, eu não posso considerar c, o b não, porque pode ficar indeterminado, mas o c também sendo 0, já que um é igual ao outro. Sim. Não, veja, é porque assim, aquela constante é outra, aquele k é outro, não é esse k aqui não. Aquele k, é porque pode gerar essa confusão realmente, mas esse k aqui não é o mesmo k que aparece lá. Esse k aqui é apenas o próprio y, quando você enxerga o y como sendo uma constante. É uma forma de dizer, esse y é uma constante. Então, na verdade, esse k aqui, ele é, na verdade, o próprio c sobre b. Ele não tem nada a ver com esse. Você pode chamar esse k de outra coisa, se quiser, para não confundir. Certo. Sim, e na dedução dessa fórmula aqui, é interessante ver a dedução. Eu não tenho ela aqui escrita, mas depois eu posso modificar aqui o slide para mostrar como é que é feita essa dedução aqui. É interessante ver que você começa com uma constante e depois transforma uma expressão constante lá em outra constante. Assim, vai aparecer uma constante. Aí depois você pega a exponencial dessa constante. Fica a constante de Euler elevado àquela constante primeiro. Aí você chama tudo isso, essa exponencial de constante, de uma outra constante. E quando você faz isso, você precisa agora dizer que a nova constante é não nula, já que é uma exponencial. Na verdade, ela é positiva. Enfim, é bom depois ver em detalhes essa dedução aqui, que tem uns detalhes importantes. E tem também, vai ter a ver, claro, também com essa fórmula, que na verdade é a mesma fórmula, só que a diferença dessa para essa é que agora aqui na equação 3 eu estou supondo que k é qualquer número real. E aqui eu estou supondo que k é diferente de zero.
Pronto. Aí eu mostrei também, né, as fórmulas para solução de PVI serve para quando você tiver, além da EDO, uma condição inicial, que seria uma condição tipo essa aqui. Eu quero que a solução seja tal que ela, no ponto T0, tenha valor Y0. Esse T0 e esse Y0 aí são constantes dadas. Aí, se além da EDO você tiver uma condição inicial, que é uma equação desse tipo, aí você vai poder usar essa equação aqui, no caso em que B for zero, já vai direto em uma função só, não vai ter mais aquele K arbitrário, vai dar uma solução só, e não uma família de soluções. Então, essa equação é para o caso B igual a zero e essa outra é para o caso B diferente de zero. Mas assim, não precisa decorar essas equações 5 e 7 aqui não. As mais importantes são 2 e 3, porque a partir dessas, você pode chegar na solução de um PVI qualquer. Você primeiro resolve a EDO, para depois achar a solução particular dessa EDO que satisfaz a condição inicial dada, como eu mostrei aqui nesse exemplo, né? Você, por exemplo, a equação y' é igual a 10 menos 2y. Pode começar resolvendo essa EDO sem se preocupar com a condição inicial. Isso é o que eu estou pedindo para fazer aqui no item A. Estou apenas resolvendo a EDO. Eu vou resolver aqui, só apliquei a fórmula, aquela fórmula, acho que é a fórmula, pronto, a fórmula 3. Aí depois que eu chego aqui, eu vou tentar encontrar o K correspondente à solução do PVI. Ou seja, o K que me dá uma função dessa forma que satisfaz essa condição. Aí só é usar essa condição aqui. Ou seja, esse 0 é um valor particular do t. E esse 1 é um valor particular do y. Aí você substitui 1 no lugar de y e 0 no lugar de t. Quando eu faço isso, aí eu venho para cá, cadê? Eu venho para cá, ó, vai ficar assim. Opa, vai ficar assim, ó. 1 no lugar de y e aqui 0 no lugar de t vai fazer ficar só esse k mais 5 aqui. Então 1 é igual a k mais 5, que me dá k igual a menos 4. Então com isso eu acho a solução do PVI. Porque k é igual a menos 4, basta voltar lá, colocar menos 4 no lugar de k. E essa aqui é a solução do PVI. Então se for pedido a solução da EDO apenas, você vai dar assim. E vai aparecer a constante arbitrária k aqui. Se for a solução do PVI, ou seja, a solução particular dessa EDO que satisfaz uma condição inicial dada, então não vai ter mais aquela constante arbitrária, vai ser uma função específica. Aqui a gente tem mais um exemplo, eu vou pular esse exemplo, quem quiser dar uma lida. É um exemplo contextualizado de datação radiométrica, né, de investigar aí o decaimento de material radioativo. Não tem muita novidade não, é mais para mostrar uma aplicação mesmo. E aqui tem exercícios, todos ainda relativos àquela forma de EDO mais simples, né? Que é EDO de primeira ordem linear com coeficientes constantes. Pronto, então é só usar as fórmulas. E se quiser assim praticar a dedução das fórmulas, você pode também fazer isso no exercício. Ao invés de ficar sempre só lembrando da fórmula, chega no exercício e tenta. Mas para isso precisa ver aqui como é que é a ideia da dedução, né? Precisa seguir esse roteiro aqui que eu dei. Tem gente que faz isso, tem gente que não decora a fórmula e toda vez que vai resolver uma EDO, faz a dedução. Não é muito difícil não. Então vamos agora estudar um tipo mais geral de EDO, que também é chamado EDO linear, só que agora é uma EDO linear de primeira ordem com coeficientes não necessariamente constantes. Veja a diferença dessa equação 8 com relação à equação 1. A diferença é o quê? Que no lugar de A, B, C constantes reais, eu vou usar A de t, B de t e C de t funções reais agora. Então veja essa equação, compare com essa aqui. Ó. A única diferença é essa. Eu permito agora que A, B, C não sejam constantes, mas sejam funções.
Agora, só essa modificaçãozinha na EDO já vai complicar um pouco a forma de resolver. Complicar consideravelmente, mas não tanto. Eu vou continuar supondo que A é uma função não nula, né? Antes eu supunha que A era uma constante não nula, agora eu estou supondo que ela é uma função não nula. Não nula, como assim não nula? Não nula significa que A de t é diferente de zero para todo t em algum intervalo onde eu esteja interessado em resolver essa equação. Então eu vou explicar aqui o método da solução, né? O método de determinar as soluções dessa EDO. A ideia é o seguinte, eu vou explicar aqui o método do fator integrante. A ideia é, primeiro, simplificar a EDO dada, dividindo tudo pelo coeficiente aqui da frente. Esse A de t, eu posso supor que ele é 1, porque se não for 1, eu posso dividir a equação toda por ele. Se não for 1, claro, também não é, estou supondo também que não é 0, não é sempre 0, não é uma função identicamente nula. Então divide tudo por A de t. Então quando eu faço isso, essa divisão, aí eu fico com uma EDO dessa forma, onde P de t é B de t sobre A de t e Q de t é C de t sobre A de t. Pronto, então eu só preciso me preocupar agora com EDOs lineares de primeira ordem dessa forma. Em seguida, eu vou supor que P e Q são contínuos em algum intervalo, assim, o intervalo fechado, né, centrado em T0, com comprimento 2α. O comprimento total desse intervalo é 2α, ou seja, o raio dele é alfa, que é um número positivo. Vou multiplicar essa EDO9 por uma função não nula que eu não conheço. Eu não sei qual é essa função que eu estou usando para multiplicar, só que eu vou impor condições, eu vou dizer como é que eu quero que ela seja. E a partir disso eu vou tentar determinar qual função satisfaz essas condições que eu quero que sejam satisfeitas. Tá? Então, multiplicando essa EDO9 por mi de t, eu obtenho essa outra equação 10 aqui. Mi de t vezes y' mais mi de t vezes pt vezes y igual a mi de t vezes q de t. O que é que eu quero que essa função mi de t satisfaça? Eu quero que esse primeiro membro aqui, tudo isso aqui, seja a derivada do produto de mi de t vezes y. Por quê? Porque isso aqui, essa parte que eu destaquei, já me lembra um pouco a fórmula da derivada do produto, né? Porque você tem derivada de y vezes mi. É como se eu estivesse fazendo aqui, derivada do primeiro vezes do segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Eu quero que isso tudo aqui seja derivada de mi de t vezes y. Certo? Ó, se supusermos que o produto... se supusermos que esse produto aqui, mi de t vezes p de t, é a derivada de mi, então aquilo que eu falei vai acontecer. Mi de t vezes y, quando eu derivo esse produto, eu vou ter exatamente essa parte que eu estou destacando aqui. Derivada de y vezes mi, mais y vezes isso que eu estou supondo que é a derivada de mi. Aí fica exatamente a fórmula da derivada do produto. Professor, peraí. Ah. No caso, o senhor está multiplicando toda aquela primeira equação lá por mi de t, já para simplificar, Não é para simplificar, é para complicar. Simplificar tá aqui, né? Mas eu multiplico para ficar assim. Por enquanto eu não estou simplificando, eu estou aparentemente complicando. A simplificação só vai vir depois. Aí, o que é que eu faço? Para que eu faço isso, né? Eu faço isso com a esperança de que esse primeiro membro seja
a derivada do produto de mi vezes y. É uma sacada, assim, não tem como a pessoa ter essa ideia assim do nada, não. Tem que pensar um bocado. A pessoa que teve essa ideia está de parabéns. Não é muito simples você perceber que precisa fazer isso, não. Aí vamos ver o que é que vai acontecer. Supondo que depois que eu multiplico aqui por mi, esse primeiro membro possa ser escrito como derivada do produto de mi de t vezes y, isso significa que eu estou supondo que só essa partezinha aqui, mi de t vezes p de t, ela é a derivada de mi, né? Para que isso tudo seja derivada desse produto aqui, então derivada de y vezes mi mais y vezes isso que eu estou supondo que é a derivada de mi. E do outro lado, continua aparecendo isso que eu tenho aqui. Pronto. Aí, veja que, assim, essa suposição de que isso é a derivada de mi de t vezes y vai ajudar depois, porque vai me permitir integrar ambos os lados aqui, ó. Eu vou considerar essa igualdade, ó, isso igual a isso. E como eu tenho a derivada de um lado, eu integro esse primeiro membro, integro o segundo, vou ficar o quê? Eu estou usando aqui a integral de t0 até t. Como eu estou integrando de t0 até t, ou seja, o t é agora um limite do intervalo de integração, uma extremidade do intervalo de integração, eu preciso trocar a variável de integração aqui, que seria, antes eu tinha aqui dentro o t, né? Mas eu não posso continuar com o t dentro da integral e ao mesmo tempo esse mesmo t fora, lá em cima, né? no índice superior da integral. Eu não posso ter isso. Então, eu mudo o t que estava dentro da integral, eu vou usar um s aqui como variável de integração. Aqui, ó, variável de integração, um s, tá vendo? Porque o t já está em cima. Aí, ó, integral disso é o quê? Integral disso é isso aqui. E do outro lado, integral disso é isso aqui. Então, pense nessa igualdade, só as duas pontas aqui, essa e essa, se transformando nessa outra. Essa igual a essa. Pronto, só fiz integrar, colocar a integral de t0 a t. Só que essa primeira eu posso simplificar, ou posso escrever de outra forma, como? Usando o teorema fundamental do cálculo aí, né? Se eu estou integrando uma derivada, então eu vou pegar a primitiva dessa derivada, que é a função normal sem estar derivada, ou seja, mi de s vezes y de s. Essa aqui é a primitiva da sua derivada, claro. Então, pega essa primitiva, avalia em t e em t0, em seguida faz a subtração que vai me dar isso. Ou seja, a partir dessa equação 11, integrando as duas pontas dessa equação 11, eu chego que isto é igual a isto. E aí já está praticamente onde eu quero chegar, que é no y. Eu quero chegar na solução. Então, isolo o y aqui. Passa esse carinha para o outro lado, somando, né? Ele está subtraindo aqui, passa somando, ele aparece aqui, ó. Aí depois eu divido por mi de t. Aí vai ficar assim, ó. Então y, a função que eu quero, é igual a 1 sobre mi de t, multiplicando essa soma da integral por mi de t0 e y de t0. Pronto. Eu não resolvi tudo ainda, mas pelo menos eu já isolei o y. Que é o que eu queria, né? Eu queria o quê? Eu queria resolver essa EDO aqui, ou seja, encontrar o y. Então, fazendo esse truque aqui do mi, esse mi é chamado fator integrante. Multiplicando pelo fator integrante e com a devida suposição aqui de que essa expressão é a derivada desse mi, você consegue integrar e isolar o y. Pronto. O único problema que falta resolver é quem é esse mi de t, que eu até agora não sei. Por enquanto, é apenas uma função que satisfaz essa condição aqui. A derivada dela é igual a ela mesma multiplicada por p de t. Por quê? Oi? Por quê? Por que o quê? Essa derivada de mi de t é essa outra derivada. Porque foi uma coisa que eu supus. Eu estou supondo que isso vai acontecer, porque se acontecer, eu consigo chegar aqui. Não é uma coisa provada ainda não. Vamos supor que essa mi de t, que eu não sei qual é,
tem a propriedade de que a derivada dela dá isso. Eu não sei nem qual é e não sei nem se isso é verdade ainda. Mas eu vou chegar nessa conclusão daqui a pouco. É só uma coisa que eu estou supondo. Mas eu já estou percebendo aqui que se isso acontecer, então vai dar certo, pelo menos para isolar o y. Aí a questão é, quem é essa mi e por que isso acontece? É isso que a gente vai confirmar agora. É só uma hipótese que a gente deixa para confirmar depois. Aí, agora vamos lá. Eu quero o quê? Que mi satisfaça essa condição aqui, ó. A derivada de mi é igual a ela mesma vezes p. Isso é uma coisa que eu quero que aconteça. Porque se acontecer, então dá certo aqui, como a gente viu. Pronto. Agora, sabendo que eu quero que mi satisfaça isso, então isso já é o primeiro caminho, a primeira dica para chegar em mi. Eu vou resolver essa outra equação diferencial. Isso é uma outra equação diferencial. Para achar essa mi aqui. Basta integrar. Você tem a derivada de mi de um lado e do outro lado uma expressão que você pode integrar também. Aquelas suposições que eu fiz no início aqui, ó, suponha que P e Q são contínuos em algum intervalo dessa forma, é justamente para permitir essas integrações aí, para garantir que essas integrais existam. Tá? Eu também vou precisar supor que essa mi é contínua, parará. Mas tudo isso são suposições, pelo menos essas suposições temporárias da função mi, são suposições que a gente consegue confirmar depois. Enquanto que as suposições de P e Q são suposições que precisam, cada caso é um caso. Você vai ver na EDO que for dada se essa condição é satisfeita ou não. Geralmente, para nós aqui no nosso contexto, vai ser satisfeito. Aí vamos lá. Então, integrando os dois lados aqui, eu vou ter integral desse primeiro membro vai ser... Cadê? Eu estou escrevendo... Integral com relação a t, né? Ah, não, eu primeiro dividi por mi de t. Pronto. Eu estou aqui nessa EDO. Antes de integrar, eu divido por mi de t. Então vai ficar, nesse primeiro lado, vai ficar mi' de t dividido por mi de t. E no outro lado vai ficar só o p de t. Aí é essa outra integral, já dividido por mi de t, que eu vou integrar. Ou essa outra equação, já dividida por mi de t, que eu vou integrar. Então, de um lado eu tenho derivada de mi sobre mi, e perceba que eu estou mudando a variável, antes era t, agora está sendo s, porque o t eu quero usar lá em cima, né, na extremidade do intervalo de integração. Aí eu preciso mudar aqui dentro, deixando o s lá no lugar. E o t0 é um ponto qualquer aí, a partir do qual eu quero fazer essa integração. Isso aí não interfere não, em nada. Do outro lado eu vou ficar com a integral definida de p de s, de t0 até t. Pronto, então vamos olhar agora para essa integral. Eu posso resolvê-lo por substituição. Se você chamar esse mi de s que está aqui embaixo, você pode chamar de u, né? E então a derivada de u vai ser isso aqui. Aliás, o du vai ser isso aqui. Aqui então vai ficar 1 sobre u du. Né? Aí, ou seja, derivada ou integral de 1 sobre u. Ln do módulo de u. Então vem para cá. Ln do módulo de u é a primitiva dessa expressão aqui. Então pega a primitiva e aplica aqui o teorema fundamental do cálculo. Aí vai ficar essa primitiva em t menos essa primitiva em t0. Só que pela propriedade do logaritmo, né, de transformar a subtração em quociente, então eu consigo chegar aqui. Logaritmo do quociente de mi de t sobre mi de t0, em módulo. Né? Pronto, então, por enquanto, o que eu tenho sobre essa função mi é que o logaritmo do módulo do quociente de mi de t por mi de t0 é igual à integral de p de s de t0 até t. Eu quero chegar em mi, né? Então eu preciso ainda isolar essa função mi daqui. Eu posso fazer isso aplicando a exponencial de base natural, né? Antilogaritmo natural, também é chamado assim. Então, ou seja, aplica a função exponencial de x. O constante de Euler é elevado a x em ambos os lados aqui. Aí ela vai cancelar o logaritmo, vai ficar exponencial desse quociente igual a exponencial dessa integral. Só que
é assim, essa função mid-t não vai existir uma única, vai ter mais de uma. Como tem mais de uma, eu posso me dar o luxo de fazer mais uma restrição para escolher apenas uma. E essa restrição que eu vou fazer é escolher que mid-t0 seja 1. Só que isso vai implicar que mid-t0 é 1, porque a gente vai ver que mid-t0 é uma função positiva. São suposições que a gente faz para depois confirmar, né? Vamos supor que isso acontece. Parece um raciocínio circular, né? Mas não é, não. Aí, bom, eu posso supor que mid-t0 é igual a 1, ou igual a mais ou menos 1, que vai implicar igual a 1. Se isso for verdade, então esse denominador aqui some. E como o logaritmo também sumiu, porque eu apliquei a exponencial, então vai ficar apenas mid-t no lado esquerdo. Aqui tem um módulo, mas esse módulo vai sumir também, porque do outro lado o que aparece é uma expressão positiva. Então, daqui você chega em mid-t igual a exponencial dessa integral. Pronto, então é essa função que eu preciso para fazer tudo isso que eu fiz antes aqui. E já que eu cheguei na função que eu estava procurando, agora você pode confirmar que são verdadeiras aquelas suposições que eu tinha feito. Eu tinha antes feito a suposição de que mid-t vezes p/t é a derivada de mid-t. Agora você pode confirmar que isso é verdade para essa função mid-t aqui. Ó. Pode confirmar, pode derivar para ver que vai dar certo. Pronto, então, agora que eu tenho mid-t, eu volto para essa equação 12 e substituo. Essa mid-t é chamado fator integrante. Volta lá e substitui o mid-t. Aí vai ficar assim. Ó. Pronto, cheguei na solução não apenas de uma EDO, mas de um PVI. Isso aqui é a solução da EDO 9 que satisfaz a condição inicial y de t0 igual a y0. Já chegou direto na solução do PVI. Qualquer função μ satisfazendo essa equação 13, essa equação daqui, é chamada fator integrante daquela EDO que a gente estava resolvendo. Então, no nosso caso, nós escolhemos um fator integrante que satisfaz adicionalmente esta condição, que implica também esta condição. Mas qualquer outra função que satisfaz isso aqui também seria um fator integrante. E aqui embaixo eu estou explicando por que a gente pode escolher mid-t0 igual a 1. Pronto. Isso que a gente acabou de ver, essa dedução daquela forma, já é um teorema de existência e unicidade de solução de um PVI. Essa solução que a gente encontrou aqui na equação 15, eu estou repetindo aqui na equação 17, para dizer que é a única solução desse PVI aqui, problema do valor inicial. Na verdade, a gente mostrou a existência, não mostrou unicidade, mas a unicidade é fácil de verificar. Eu não estou entrando em detalhes aqui, mas é fácil de verificar a unicidade também. Pronto, então em geral, resumindo, se você tem P e Q, funções reais contínuas no intervalo fechado I, então para cada T0 no interior de I e cada Y0 real, o PVI que está mostrado aqui possui uma única solução y de I em R, dada por essa forma. Então veja que esse intervalo I, ao mesmo tempo em que ele é o domínio da solução que eu estou procurando, ele também é um intervalo onde os coeficientes da minha EDO, os coeficientes não, essas funções aqui, P e Q, P é um coeficiente, mas Q a gente não chama de coeficiente. De qualquer forma, essas funções P e Q da EDO são contínuas nesse mesmo intervalo I. Certo? Então, I é importante para essas duas coisas. Onde as funções forem contínuas, se esse conjunto for um intervalo, você vai poder definir a solução desse PVI nesse intervalo. Por essa forma. Professor, Oi. isso aí eu posso dizer que foi uma demonstração? Foi quase, assim, foi quase completa, uma demonstração quase completa. Porque esse teorema fala de unicidade, né? Existe
possui uma única. A gente só não viu direito essa parte de unicidade, a gente viu que existe. E assim, da forma como eu expliquei aqui, é uma demonstração assim em linhas gerais. Não é muito precisa, é muito formal ainda. Tem algumas. Está quase completa, né? Está quase completa, mas como eu estou explicando aqui para não ficar muito, enfim, cansativo, eu expliquei em linhas gerais. Mas é basicamente a essência dessa demonstração, a demonstração quase completa. Estou perguntando isso porque uma vez um professor, Hum. lá no VASP, era matéria de física, ele pediu uma demonstração, ele fez a demonstração assim, sabe? Supondo, o que acaba que eu acho que quando você fala supondo isso, supondo aquilo, a gente começa a facilitar, né? Está começando a abrir Sim, caminhos. sim. Aí ele disse que quando a gente faz isso, não é uma demonstração, a gente não chega em lugar nenhum, a gente está fazendo algo que a gente quer que chegue naquilo. Aí, tipo, Tá correto, assim, o que ele falou tá correto. O que acontece é que as suposições que a gente fez aqui foram suposições temporárias que depois foram confirmadas. Essa é a diferença. E também, na verdade, veja, quando o teorema diz existe tal coisa, você não precisaria nem passar por esse caminho todo. E se você quer mostrar que apenas existe uma solução, é muito fácil provar teorema desse tipo. Não precisa passar por isso tudo que eu expliquei, não. Pegue a fórmula. Suponha que caiu do céu essa fórmula. Pronto, caiu do céu a fórmula. Pronto. Não sei como é que apareceu na minha frente, mas apareceu. Vou provar que ela resolve o PVI. É só substituir no PVI. Já provou, já. Já provou o quê? A parte da existência. Porque eu estou preocupado apenas o quê? Se eu quiser mostrar a parte da existência, eu estou preocupado apenas com existe uma função que quando eu jogo na EDO, a igualdade é satisfeita. E você pode verificar que essa expressão, colocando aqui no lugar de y, satisfaz. Então já seria uma prova. Então o que eu fiz aqui não foi mais do que uma prova de existência, na verdade. Foi uma prova de existência acompanhada de uma explicação de como chegar naquilo que funciona. E essa explicação de como chegar naquilo que funciona não é bem uma dedução, é mais assim, um explicando como chegar na ideia. É um caminho heurístico, sabe? Tem coisa que funciona e você não sabe por que funciona. Se o objetivo for apenas provar que funciona, você pega aquilo, põe lá, pronto, mostra que funciona, pronto, acabou, funciona. Aí pode gerar uma dúvida, não, peraí, como é que você descobriu que isso funciona? Aí já é outra questão. Já é outra questão, que muitas vezes não é explicado nem em livros, nem em artigos. Tem muita solução de problema, principalmente em análise. Em análise é essa parte aí da matemática que lida com funções reais, equações diferenciais e tal. Tem muita solução de problema nessa área que é vamos provar que existe tal coisa. Aí diz assim, pronto, tome essa função definida desse jeito. Aí você, oxi, de onde veio isso? É um coelho que saiu da cartola. Mas você vê que funciona. Tá provando teorema? Tá. Agora, se quiser saber como você teve essa ideia para chegar aqui, aí é outra história que não é em si uma prova. É só uma curiosidade de história da matemática, alguma coisa do tipo. Então, assim, às vezes parece que não está provando, mas prova. Então, às vezes é difícil saber o que é uma prova e o que não é por causa disso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, sim, tem mais uma pessoa. Eu até agora não estava olhando aqui a turma, né? Tem 2 pessoas aí. A audiência aumentou em 50%. Pronto, tem mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a comentar? tipo assim, eu quero entender agora a utilização dessa. Isso aqui é uma função, eu posso ter um nome, ter algum nome? Isso aqui é uma função. É uma função de que, veja, y aqui é porque a gente escreve de forma abreviada, mas é y de t. Onde aparece y, aqui é uma função y de t, certo? E y de t0 é essa mesma função avaliada em t0. E aqui é uma função também, porque a variável é t. Ó. Veja o t onde aparece aqui. Tem muita letra e tal,
Mas muitas dessas letras ou são variáveis de integração, então é a coisa que quando você resolver a integral ela desaparece, ou são constantes. Esse t0 é dado, esse y0 é dado, esse u aqui é variável de integração, vai sumir quando você resolver essa integral aqui. Esse outro s dentro do expoente que está dentro da outra integral é outra variável de integração que vai sumir quando você resolver essa integral aqui. Então, só vai ficar o quê? Só vai ficar esse t aqui, ó. Desse parênteses todo, vai ficar alguma coisa em função de t. E aqui também vai ficar em função de t, essa exponencial que vai multiplicar outra coisa em função de t. No final das contas, quando você usar essa fórmula aqui, você vai ficar com y de t igual a alguma coisa que depende de t. Só que você não escreve y de t, escreve y mesmo. E isso é o que? Quando você chegar nessa função, vai ser uma solução dessa EDO que satisfaz adicionalmente essa condição. A gente vai ver exemplos disso. Antes, Você vai utilizar para primeira ordem variáveis, né? a gente vai utilizar para EDOs exatamente desse tipo aqui, com coeficientes variáveis de primeira ordem e linear. Esse assunto de EDOs é assim, EDO é um assunto muito complicado. Não apenas EDO, mas equações diferenciais em geral. É um assunto muito complicado. Isso que a gente está... Mais fácil, né? Oi? Esse aqui não era mais fácil? Não. É assim, nesse nível que a gente está vendo é fácil. Eu estou falando assim, o assunto no geral. A área de pesquisa, EDOs, ou equações diferenciais em geral, é difícil. Aí o que eu estou querendo dizer já que é difícil, a gente não tem uma solução geral que sirva para todas as EDOs. Se você voltar lá atrás na aula 12, você vai ver a forma geral de uma EDO, né? É uma equação que envolve t, envolve y de t, envolve y' de t, envolve y 2' de t, etc. até y derivado a n vezes de t. Tudo isso vai aparecer numa única equação. E como é que eu resolvo isso? Depende do tipo da equação. Aí o que eu estou querendo dizer é, a gente vai se limitar aqui em tipos muito simples de EDOs. E para cada tipo simples de EDO vai ter um método de solução que pode ser completamente diferente de como você resolve um outro tipo também simples de EDO. É isso que eu estou querendo dizer. Como a área é muito complicada, você se restringe a ilhas de conhecimento. Opa, isso aqui eu sei resolver. Opa, isso aqui eu também sei. Opa, isso aqui eu também sei. E cada coisa é uma história diferente. Então é dessa forma que a gente vê aqui em cálculo 4. A gente está vendo apenas umas migalhinhas que são fáceis de resolver. Mas se for puxar para o lado geral da coisa, o bagulho é irado. Aí eu vou mostrar daqui a pouco exemplos de utilização dessa forma e tal. Mas, repetindo, né? Esse método de solução aqui você vai usar só para EDOs desse tipo, acompanhadas de uma solução inicial como esta. E o que mais? Sim, e algumas pessoas também preferem, né, escrever essa equação de uma forma um pouco diferente. Eu vou mostrar daqui a pouco outras formas. Vai aparecer daqui a pouco. Porque algumas pessoas preferem usar o mi aqui no lugar. Eu percebo que o mi é quem? O mi que a gente chegou é isso. Então, se você escrever mi de t, vai simplificar aqui essa expressão, que está grande, né? Você pode escrever assim, ó. 1 sobre mi de t, é isso aqui. Por que é 1 sobre mi de t? Porque aqui, ó, mi de t não tem o menos lá em cima na integral, né? É exponencial de uma integral. E enquanto que na fórmula é exponencial de menos essa integral. E já que muda o sinal no expoente, o que eu estou fazendo aqui é pegando o inverso multiplicativo, né? Então isso aqui é 1 sobre mi de t. E aqui, dentro da integral, vai ter mi de t. Essa exponencial aqui é mi de t. Então outra forma de escrever vai ser 1 sobre mi de t, multiplicando um parênteses, onde você tem a integral de mi de t vezes q. Mi de t não, aqui não vai ser mi de t, vai ser mi de u, já que, né, a variável de integração aqui dentro é u. Então 1 sobre mi de t, multiplicando parênteses, que vai ter a integral de mi de u, q de u, somado com a constante y0, que está dada aqui na condição inicial desse PVI.
Ah, Tipo de curiosidade, se eu disse que EDO ele serve para fazer analisar, fazer estudo de números, tipo assim, esse vídeo que está acontecendo aí. Se não me engano, o senhor comentou isso na primeira aula, né? como é? Analisar o quê? Chega a ser um estudo, analisar um estudo de números, tipo assim, no caso do coronavírus, ele faz Ah, análise sim, de sim, sim, sim. Isso. eu, se não me engano, o senhor postou no Instagram do senhor no começo do vírus um gráfico. Foi Ah, isso que ele sim. disse? Não, aquilo ali foi muito mais precário e rudimentar. Aquilo ali foi uma pobre função exponencial. Ah, Então é muito mais precário. E por isso que deu errado a previsão. Eu previ mil casos, quando eu vi, estagnou já. Chegou no, sei lá o que é que aconteceu, estagnou. Depois que eu previ 1.000 casos, porque eu tava tentando ser conservador nas minhas previsões. Eu digo, ó, vai ter tantos casos. Aí quando eu vi, tinha dado muito mais do que eu tinha previsto. Eu digo, não, agora eu vou, né, ser mais, tentar tentar dizer exatamente o que o gráfico está dizendo. Só que o gráfico é um exponencial. E rapidamente, aquele modelo que eu mostrei na aula passada, é um modelo melhor porque ele se aproxima da exponencial só no início. Aquela questão, quando eu estou infectado, então eu vou infectar 3 pessoas, cada uma dessas 3 pessoas infecta mais 3. Parece que é um processo exponencial. E de fato é no início, porque vai de um passa para 3, de 3 passa para 3 vezes 3, de 3 vezes 3 passa para 3 ao cubo, e por aí vai, é um exponencial. Só que uma hora vai ter que reduzir a velocidade, porque vai ter imunidade de rebanho e tal. Então uma hora vai ter que reduzir. Aí no que reduz, aí a curva tem aquele aspecto de S, né? Começa exponencial, vai reduzindo, reduzindo e faz um aspecto de S. Aí parece que o pessoal aqui da Univasf está usando um modelo parecido aí sim com aquele que eu mostrei na aula passada, um modelo logístico. O pessoal que está fazendo a previsão aqui do Vale de São Francisco está usando modelo logístico. Aí tem outros modelos melhores também, alguns que usam inteligência artificial e tal. Enfim, eu não sou também dessa área, tem outras pessoas aí que trabalham com isso. Né? Tive professores lá na UFPE que são especialistas nisso, em epidemiologia matemática, né? Modelos matemáticos para prever espalhamento de doenças e tal. E a EDO serve, na verdade, para uma infinidade de coisas além disso, né? Serve para quase tudo. Eu vou acender a luz aqui que eu estou achando que já está um pouco escuro. Pois foi, quando eu previ 1.000 casos, aí vi, passou longe. Nunca mais, eu só veio chegar em 1.000 casos, eu acho, 2 meses depois. É, sim, aí uma maneira mais resumida de você escrever essa solução aqui é esta. Aqui você não está se preocupando com as informações da condição inicial. Eu estou esquecendo esse T0 e estou esquecendo esse Y quando eu escrevo assim. Ó. Então, as integrais que aqui estão escritas como integrais definidas, aqui já estão sendo escritas como integrais indefinidas. Chegou gente aqui em casa. Eu vou ver o que é. Isso é uma coisa que só acontece em aula remota mesmo. Peraí.
Voltei. Foi uma entrega, um suporte para microfone que eu comprei para usar aqui nas aulas. Chegou justamente agora. Continuando. Então, essa outra forma aqui de equação, de solução, né? Ela tem as integrais na forma indefinida. Serve para quando você não está preocupado aí em satisfazer uma condição inicial. Agora, quando for usar essa fórmula aqui, não escreva constantes arbitrárias nessas integrais indefinidas aqui. Aquele mais c que vocês geralmente escrevem no final de uma integral indefinida não é para usar aqui. Por quê? Porque a única constante arbitrária que você precisa já está aqui. É só esse k que você precisa. Certo? Então, isso aqui é a solução da EDO e não do PVI. Só quando você quiser dar a solução geral da EDO aqui. Então, esse K é a constante arbitrária que você precisa para gerar todas as soluções, na família infinita de soluções. E não precisa colocar mais nenhuma constante arbitrária aqui nessas duas integrais. Aliás, nessas três, né? Nessa e nessa. Porque já está tudo aqui nesse K. Então você vai escolher uma primitiva particular de P para colocar aqui, uma primitiva particular de P, a mesma na verdade, para colocar aqui, e outra primitiva particular dessa expressão aqui para colocar aqui. Exemplo. Resolva o problema do valor inicial. Y' mais 2y igual a t vezes exponencial de menos 2t, com a condição inicial y de 1 igual a 0. Você pode fazer essa questão de dois jeitos. Usando aqui a fórmula que vai direto na solução do PVI, ou então usando a fórmula que vai na solução da EDO, para depois tentar encontrar o K correspondente à solução que satisfaz também essa condição inicial. É mais prático, claro, se você tiver essa fórmula aqui que vai direto na solução do PVI, você usa logo essa fórmula. É isso que eu estou mostrando aqui. Primeiro aplicando apenas aquela fórmula. Então como é que vai ficar? Você vai ter que identificar aqui quem é o Q e quem é o P. E para isso, cuidado não ser enganado aí pela forma como a EDO está escrita. A gente convencionou que o P é o coeficiente do Y. E o Q é o termo que está isolado, né? Não está multiplicando nem Y nem Y'. Então tem que ver direito aqui. Não é pela ordem que aparece, tem que ver a posição com relação a Y e com relação a Y' na equação. Então, o P, né? O P é 2, constante 2. Aqui está escrito exatamente na ordem que está aqui mesmo. Nesse caso, sim. Mas em outros casos pode estar trocada a ordem. Então, o P é 2 e o Q é t vezes exponencial de menos 2t. Pronto, então, estou colocando aqui, né? Q é essa segunda função que está isolada. P é 2, constante. T0 é o 1, que está dentro aqui da função y na condição inicial. Y0 é 0. Substitui agora na fórmula, nessa fórmula aqui, 17. Então, ó, eu vou ter exponencial de menos a integral de P. Então vai aparecer aqui, exponencial de menos a integral de P. P aqui está integrado de quanto a quanto? De T0 até T. Essa exponencial que você coloca fora, você apenas troca o sinal no expoente e coloca aqui, ó, com o sinal trocado no expoente. Aí depois vem o que? Vem Q de U, né? Q de U aqui, ó. Então Q de U. Se Q de T é T vezes exponencial de menos 2T, então Q de U vai ser U vezes exponencial de menos 2U. Y0 é 0, estou colocando aqui. Pronto, também coloquei aqui o T0 no índice inicial da integral e tal.
Então vou começar a resolver, né? As integrais, aqui essa integral é menos 2 vezes t menos 1, aqui. Aí já aproveito esse resultado e coloco aqui, que é basicamente a mesma integral, só vai mudar que uma é de 1 a t e a outra é de 1 a u. Esse u aqui só é u para ficar em acordo com a variável de integração, já que essa expressão está dentro de uma integral cuja variável de integração é u. Né? Lembre-se sempre disso, você não pode ter numa integral a mesma letra aqui fora e também dentro. Isso aí é um abuso de notação, não é correto escrever assim, o t fora e dentro também. Aí, o que é que falta? Pronto. Só simplificar, né? Simplificar e resolver essa integral aqui, que restou. Simplifica aqui esse produto. A primeira exponencial dentro dessa integral é a exponencial de 2u menos 2. Quando eu multiplicar essa exponencial de 2u menos 2 com essa outra aqui, eu vou cancelar 2u menos 2u lá em cima no expoente. Vai ficar apenas menos 2 no expoente. Ou seja, vai ficar exponencial de menos 2. Sobrou também o u, que eu estou colocando aqui. E a exponencial de fora eu estou reescrevendo dessa outra forma aqui, que é mais natural. Resolve agora o que? Essa exponencial de menos 2 é constante, pode sair da integral. E a integral que fica é a integral de u du, que é fácil de responder, de resolver. Vai dar u ao quadrado sobre 2, a primitiva, né? Só que tem que usar essa primitiva no intervalo de 1 a t. Aí vai ficar assim. Pronto. Simplifica o produto, chega nesse resultado. Então, esse é um jeito de resolver o problema do valor inicial. Agora, tem vantagem usar essa outra fórmula aqui? Tem. As contas ficam mais simples até, se você for por essa outra fórmula que não chega direto na solução do PVI, chega na solução da EDO primeiro, para depois achar o K. Essas contas que a gente fez aqui no meio, elas se tornaram um pouco menos simples devido à utilização das integrais definidas aqui, ó, a partir de t0, né? Essas integrais definidas geram umas continhas aí no meio que não apareceriam se a gente tivesse usado integral indefinida. Em geral isso, né? Então você pode tentar refazer, aqui não está feito, mas você pode tentar fazer esse exemplo usando aquela outra fórmula. Pega só a EDO, aplica essa fórmula mais simples, tomando aquele cuidado de onde aparecer integral aqui dentro, não coloca constante arbitrária em nenhuma dessas três integrais, fica apenas com essa constante arbitrária aqui. Aí chega na solução geral, depois da solução geral, aplica essa condição inicial aqui, colocando 1 no lugar de t e 0 no lugar de y0. Aliás, 0 no lugar de y. Pronto. Com isso vai achar o k, aí volta na solução que você tinha encontrado usando essa fórmula e coloca no lugar de k aquele k que você encontrou usando essa condição inicial. Eu vou mostrar como fazer isso agora com essa DO. Quer dizer, como fazer isso não, como usar aquela fórmula que não vai na solução do PVI, vai na solução da EDO apenas. Ou seja, eu vou usar a fórmula 18 agora. Preciso identificar quem é o P e quem é o Q. Perceba que agora, ao invés de t, eu estou usando x como variável independente. Não faz diferença nenhuma, mas é bom notar, né? Que nesse caso, ao invés de t, é x. Aqui em cima eu tenho y' igual a x menos t. Então eu posso reescrever essa equação como sendo y' mais y igual a x. Isso permite que eu compare melhor com essa aqui, né? Y' mais y igual a x, né? Ou seja, o q de x é x, o p de x é 1. Como eu estou dizendo aqui, ó, p de x é 1 e q de x é x. E vou aplicar essa fórmula 18 aqui. Então vai ficar assim. Aqui o p de... Opa! Vai ficar assim. Aqui o
o P de x, né? Dentro da integral lá no expoente, né, do fator integrante, ou de 1 sobre o fator integrante. E aqui basicamente o mesmo fator integrante sem estar invertido. Essa integral é fácil de resolver. Vai dar x. Lembrando que você não usa constante arbitrária aqui, não vai dar x mais c, vai dar só x. Então por isso eu estou escrevendo x aqui, ó, e x aqui também. Repete o outro x que estava fora da exponencial, mas dentro da integral. Usa a integração por partes para resolver essa integral aqui. Aí vai ficar assim. Resolve essa outra integral, né? Integral de exponencial é a própria exponencial. E faz a distributiva aqui para chegar nessa expressão, onde k é uma constante arbitrária. Esse k dessas fórmulas que a gente viu hoje, esse k, aqui não é k não, mas esse k e também aquele outro da forma com coeficientes constantes, né? Esse k e esse k, todos são k assim, que pode assumir qualquer valor real, uma constante arbitrária real. Vai ter casos que a gente vai ver um k que tem que ser positivo ou tem que ser diferente de zero. Aí se tiver essas restrições é bom falar, certo? Na hora de resolver, você perceba que eu estou sempre falando aqui na resposta. Y igual a tal, onde k pertencente aos reais é uma constante arbitrária. Aqui você entende que pode assumir qualquer valor real. Onde foi que eu parei? Aqui eu não preciso falar isso porque não tem constante arbitrária, já que eu estou chegando numa solução específica, a solução de um PVI, e não a solução de uma EDO, né? Aí não tem constante arbitrária. Não. Exercícios aqui sobre esse assunto de EDO linear de primeira ordem, em geral, sem ser com coeficientes constantes. E agora a gente entra no assunto de EDOs de primeira ordem separáveis. Temos tempo para ver esse assunto, 3h20, então vamos lá. O que é uma EDO de primeira ordem separável? Então a gente vai agora para uma outra ilha de conhecimento, uma outra coisinha bem simplesinha que a gente sabe resolver de forma elementar, né, no assunto de EDOs. E a solução vai ser totalmente diferente, o método de solução vai ser totalmente diferente. Parece muito... Oi? Pegando aqui do assunto que a gente acabou de ver, aquela demonstração, talvez demonstração, é necessariamente saber aquele passo a passo ou, tipo assim, a definição em si, a equação é suficiente? Você está se referindo a isso aqui, né? Isso. A gente viu, o senhor mostrou um passo a passo. Eu deixo você usar a fórmula. Agora, às vezes é bom saber a dedução para poder lembrar da fórmula. Aquelas outras demonstrações que o senhor falou, as primeiras, que é da de Coeficientes constantes. Constantes, que todos que tenho curiosidade e vou atrás. É nesse mesmo estilo de demonstração, é? Se é esse mesmo tipo de demonstração? O estilo, assim. O estilo? Sim. Em que sentido o estilo? Considerando. Não, você tá perguntando se vai ter suposições desse tipo. Não, mas tem pulo do gato também. O pulo do gato é um passo que você vê que dá certo só depois que tem a ideia de fazer esse passo. Mas como é que tem a ideia de fazer esse passo também não. Vai ter aqui, ó. Como é que eu resolvo? Ó, eu tô com essa. Cadê? Aqui. Pronto, eu tô aqui. Eu tô supondo que é diferente de zero, parará. O que é que eu faço para resolver isso? Aí o pulo do gato primeiro isolo o y', dividindo tudo por a, para ficar assim. Depois põe em evidência esse menos b sobre a, para poder isolar o y' e também poder isolar o y. Com isso eu consigo dividir por essa expressão aqui, ó. Eu passo essa expressão dividindo aqui o y' no outro lado. E para que eu faço isso? Isso é o pulo do gato. Eu faço isso para poder integrar depois. Eu integro y' dividido por isso, que vai aparecer aqui no primeiro membro,
e integro do outro lado essa constante. A constante é fácil de integrar, tudo bem. E a divisão de y' por esse cara aqui, aí você tem que perceber que é fácil de integrar também. Vai dar uma coisa aí de ln, dessa expressão aqui, enfim. E esse y' vai ajudar na substituição e tal. Eu estou indicando aqui como é que resolve. Então, de qualquer forma, tem uns certos pulos do gato aí que só sabe quem já estudou o assunto. Ou então quem passou anos e anos estudando para ter a ideia de fazer isso. A turma que descobriu essas coisas aí, eu acho que vivia lá pelo século de 1700, mais ou menos. O Bernoulli, Euler, essa turma aí foi quem descobriu essas coisas aí. E aqui, pronto, esse assunto de EDO separável é mais natural a forma de resolver. É tão natural que agora o problema não é saber fazer, o problema é ter cuidado e não sair fazendo de qualquer jeito aquilo que você tem a ideia de fazer. Ou seja, qual é a ideia aqui? A ideia é muito simples. Uma EDO separável é uma EDO como essa aqui, derivada de y com relação a x igual a g de x vezes h de y. O que é que a turma faz assim, imediatamente quando vê uma EDO dessa aqui? Divide por h de y, vem para cá o h de y, e passa o dx, assim, como se fosse fração mesmo. Passa o dx multiplicando o g de x. É separável, o nome é separável justamente por isso, porque você consegue separar o x do y. Ele está aqui multiplicado, sendo que a função g só depende de x e a função h só depende de y. Aí você passa o h de y dividindo, vai ficar dy sobre h de y. E o dx passa multiplicando, vai ficar g de x sobre dx. Pronto, separei. Y está num canto, x está no outro. Põe uma cobrinha dos dois lados, a integral, né? Pronto, é isso que todo mundo faz. Agora, o que a gente vai aprender aqui é alguns cuidados que você deve ter quando for fazer isso. Você pode estar deixando de fora algumas soluções que não estão dentro aí se você for fazer apenas desse jeito, tirando o fato que já é um pouco forçar a barra você tratar essa derivada como fração, né? É uma fração, passo o dx multiplicando. Já está forçando um pouco a barra fazendo isso. E além disso, tem outro problema, que você pode estar deixando de fora soluções constantes quando faz isso. Então a gente vai estudar mais com calma, né? Mas pelo menos o problema aqui não é saber a ideia principal de resolver. A ideia principal é só essa aí. Então agora eu vou separar aqui os tipos de solução, soluções constantes e soluções não constantes. Aí você pode perguntar, é sempre assim? Vai ter que separar soluções constantes e soluções não constantes? Não, não é sempre assim. É quando a gente percebe que tem a necessidade. Aqui vai ter sim a necessidade, porque quando você faz o método de chegar na solução, necessariamente você tem que supor algumas coisas. E essas coisas que você supõe, por exemplo, a tal derivada não é zero. Pronto. Essa derivada aqui é zero ou não? Se você supõe que essa derivada não é zero, você está supondo que a solução que você está procurando não é constante. Isso é coisa que você tem que decidir logo, antes de fazer a solução, antes de procurar a solução que você quer, você tem que saber essa expressão aqui é sempre nula ou não. Se você supõe que não, é diferente de zero, então você está supondo que não é constante. Mas vamos inicialmente supor que seja constante, depois a gente explica o caso não constante. Se for constante, se eu estou procurando uma função y constante que satisfaz essa equação, então essa função y, a derivada dela é zero, ou seja, isso aqui vai se transformar em zero, vai ficar assim, ó. Cadê? Vai ficar zero igual a g de x h de y. Zero igual a g de x h de y, ou seja, g de x h de y é igual à derivada dessa constante que é zero. Eu posso supor também, assim, não é mais uma daquelas suposições que a gente está fazendo, né? Mas não tem efeito nenhum, não reduz a generalidade. Eu posso supor que essa função g não é nula, porque se fosse nula, essa função g sendo nula, aí seria trivial aqui, ó. Se g é nula,
ficaria zero de um lado e eu já tenho zero do outro, pronto, zero é igual a zero, não tem o que fazer. A solução é qualquer função. Então, supondo que g é diferente de zero, eu quero resolver o quê? Eu quero resolver isso. Ó, g de x h de y igual a zero. Se eu suponho que g de x é diferente de zero, eu passo dividindo g de x, fico com h de y igual a zero. H de y igual a zero. Então, as soluções constantes dessa equação 19 são as soluções dessa equação aqui, que não é mais diferencial. É uma solução, é uma equação algébrica aí. H de y igual a zero. Você vai procurar todas as constantes y que quando você coloca dentro de h, o resultado é zero. Ou seja, todas as raízes da função h. Depois a gente vai mostrar exemplos disso aí. Mas antes vamos ver as soluções não constantes. Para chegar nas soluções não constantes, a gente precisa supor algumas coisas aqui sobre G e H, mas essas suposições não são daquele tipo que a gente supõe que acontece para depois confirmar que acontece, aí volta e não precisa mais supor e tal. Essas suposições vão ser parte do enunciado do teorema que vai aparecer mais para frente aqui. Ó. Cadê o teorema? Será que eu coloquei esse teorema? Não. Eu pulei, foi? Eu acho que eu não coloquei o teorema, não. Depois eu vou ver se tem um teorema desse para colocar aqui. Mas enfim, vocês lembram que no teorema aqui da equação linear. Cadê? No teorema aqui da equação linear. Aqui tem suposições sobre P e Q, né? São coisas que se não acontece, você não sabe. Você não sabe se tem como resolver dessa forma ou não. Mas no nosso contexto aqui, geralmente vai ser verdade. Geralmente essas funções P e Q são reais contínuas. Se não for, aí foge já do nosso escopo aqui, do nosso objetivo. Então, essas suposições que eu estou fazendo agora, vamos supor que G e 1 sobre H são contínuas nesse intervalo para alguns x0 e alfa reais com alfa maior que zero. Isso aqui são suposições que fazem parte do teorema de existência e unicidade de soluções para esse caso aqui. Se não for verdade, você já está saindo um pouco do escopo da nossa disciplina aqui, porque nós vamos trabalhar com essas suposições. Não é coisa a ser verificada depois se acontece ou não, é porque tem que ser assim mesmo para nós aqui. Dividindo a EDO separável 19 por h de x, integrando ambos os membros no intervalo de x0 a x. Em outras palavras, o que eu estou fazendo é aquilo que eu tinha explicado antes. Eu divido por h de y, divido por h de y e integro. Aí vai ficar assim, ó. Como eu dividi por h de y, então ficou a derivada de y dividido por h de y dentro de uma integral. E do outro lado, o que ficou foi o g sozinho. Não tem mais o h porque eu passei para o primeiro membro. Aí ficou o g dentro de uma integral. Então, pronto. Daqui para cá, o que eu estou fazendo é só uma substituição aqui nessa primeira integral. Eu estou chamando de u a função y, de modo que du vai ser y' ds. Então, vai ficar aqui, esse integrando vai ficar 1 sobre h de u, du. E também, ao mesmo tempo, você precisa modificar as extremidades do intervalo de integração aqui, né? Já que eu alterei a variável, fiz uma mudança de variável, né? Eu tenho que alterar aqui os limites do intervalo de integração. Por isso ficou y aplicado em x0 e y aplicado em x, porque y foi a função que definiu a nova variável. A variável u é definida como y de s, por isso essa função y fica aplicada aqui no x0 e no x. Do outro lado, eu permaneço com a integral da forma como estava. Pronto. Então, essa equação aqui já define implicitamente as funções, eu estou escrevendo aqui, as funções que podem ser soluções do PVI formado pela EDO 19, pela condição inicial yt0 igual a y. Por que pode ser ainda? O que eu estou dizendo é todas as soluções estão aqui dentro. Porém, pode ser que tenha coisa aqui dentro que não seja solução. O que eu estou querendo dizer é isso. Por quê?
Quando você. Aqui, isso não define implicitamente a função y. Está definido. Aliás, não define explicitamente a função y. Está definindo implicitamente. É a mesma coisa de você dar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Seja a função x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso não define uma função, isso define um círculo, que é uma relação. Mas você pode ver dentro desse círculo a função y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é o semicírculo superior, e pode ver também uma outra função, que é a função y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é uma outra função que tem como gráfico o semicírculo inferior. Então, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eu estou dando uma equação que vai definir implicitamente funções que são soluções daquele PVI, mas também pode ser que defina outras funções que não são solução daquele PVI. Isso é que você vai ter que ver depois. Então, a gente não tem como dar, nesse caso aqui, uma solução explícita e também não tem como garantir que vai ter unicidade. Assim, né? Vai ter a única solução que satisfaz essa equação vai ser a solução do PVI. Não tem como garantir isso, não. Mas também não quer dizer que isso seja difícil. Na verdade, é um dos tipos de EDO mais simples de resolver é esse tipo aí de EDO separável. Deixa eu ver que horas são aqui, que eu estou com o celular por perto. Tem uns 26 minutos ainda. Aí, se você. Essa fórmula aqui, a equação 21, ela é mais apropriada para você resolver um PVI, né? Um EDO acompanhado de uma condição inicial. Que seria justamente a condição inicial y de x0 igual a y0. Pronto, você vai colocar aqui o y0 que foi dado na condição inicial. Agora, se você não quer resolver um PVI, quer apenas resolver uma EDO, você pode usar essa equação aqui, que é uma versão, digamos, mais simplificada dessa equação 21 aqui. Integra 1 sobre h, pronto. Estou usando y porque a função h aparece na EDO com y lá dentro, mas esse y aqui é só uma variável de integração, poderia ser qualquer letra. Do outro lado, integra g. Né? E põe uma constante arbitrária, mas essa constante arbitrária já está servindo aqui para as duas integrais ao mesmo tempo. Você não vai precisar colocar outras constantes arbitrárias em nenhuma dessas integrais aqui. Apenas resolve as duas colocando primitivas particulares e soma com essa constante arbitrária que está aí. Agora lembre que tem dois casos, né? Soluções constantes, que são dadas por essa equação, e soluções não constantes, que são dadas ou por essa equação. A primeira aqui é mais apropriada para PVI e a segunda para EDO. Tem algumas observações aqui relacionadas àquilo que eu falei sobre definir uma função implicitamente, né? Em geral, quando você dá uma equação tipo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, onde o y não está isolado, você está definindo uma relação e não uma função. E dentro de uma relação pode ter gráficos de funções, só que pode ser mais de uma função. Então, tem que ver, né? Qual dessas funções, se existe alguma, vai ser uma solução da EDO. E também estou dizendo aqui que... O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que algumas funções definidas implicitamente por essa equação aqui podem não ser soluções dessa EDO 19. O que a gente pode garantir pelo teorema da existência de unicidade para EDOs, eu coloquei aqui apêndice 1, mas não existe apêndice. Porque eu escrevia esse material em formato de livro, aí tinha um apêndice, agora não tem mais. É que se g e 1 sobre h forem contínuos perto de x0, então no intervalo suficientemente pequeno contendo x0, está definida uma solução para 19. Ou seja, resumindo,
nem toda solução dessa equação aqui é uma solução do PVI. E nem da EDO, na verdade, de acordo com o que está sendo dito aqui. Pode ter, inclusive, soluções lá daquela equação que não sejam soluções da EDO. Exemplo. Primeiro item, encontre uma equação algébrica que define implicitamente as soluções do PVI, que está dado aqui. Então, quando eu peço uma equação algébrica, é uma equação que não tenha derivada, integral, só operações algébricas mesmo. Vamos resolver primeiro esse item para depois dar uma olhada nos outros. Então, primeiro passo é você perceber o tipo da EDO. Pronto, isso é uma coisa... É uma das maiores dificuldades desse assunto da EDO, é olhar para uma EDO e saber o tipo dela. Que não é muito difícil, só que no início você tem que fazer alguns exercícios, praticar um pouco para pegar o jeito, né? Olhar para essa EDO aqui e dizer, pronto, é separável, já sei como é que eu faço para resolver, né? Note que a EDO linear, as duas que a gente viu até agora, EDO linear com coeficientes constantes e com coeficientes variáveis, ela não tem nada elevado ao quadrado. Nem um y, nem um y' estão elevados ao quadrado. O que pode ter elevado ao quadrado é aqui nesses coeficientes, mas não vai ser nada envolvendo y. Pode ter um t ao quadrado, por exemplo. Certo? Mas não pode ter nem y ao quadrado, nem y' ao quadrado nas EDOs lineares. É por isso que tem esse nome, EDO linear. Lembra de equação linear. Na equação linear, as variáveis estão lá soltas assim, apenas multiplicadas por constantes e não elevadas ao quadrado. No contexto de equações, no contexto de álgebra linear, né? Quando se fala de equação linear, sistema de equações lineares, é nessa ideia aí. Né? Agora, na equação separável, você pode ter sim um x ao quadrado, um x ao quadrado não, um y ao quadrado, né? E aí você já vê que não é linear. Agora, a forma como está escrita aqui também, quando você olha, você pode não perceber de imediato que é uma equação separável, porque você não tem o g de x e o h de y, os dois juntinhos assim, no mesmo lado da equação. Os dois estão separados, né? Você tem y' multiplicando uma coisa que só depende de y, e do outro lado você tem uma coisa que só depende de x. Mas você pode passar dividindo essa expressão aqui que só depende de y. Aí você vai ficar com aquilo que está do outro lado, que só depende de x, multiplicado por 1 sobre isso daqui que só depende de y. Ou seja, vai ficar agora sim, dessa forma aqui. Uma coisa que só depende de x, multiplicado por uma coisa que só depende de y. E do outro lado, apenas a derivada de y com relação a x. Pronto, então vamos resolver, né? Quem é g de x e quem é h de y? H de y vai ser 1 sobre esse parênteses e g de x vai ser essa expressão aqui, que só depende de x. É isso que eu estou dizendo aqui. Ó. G de x é isso e h de y é o inverso daquele parênteses que aparece multiplicando a derivada de y. Lembre-se que a gente precisa encontrar soluções constantes e soluções não constantes. Vamos primeiro pensar nas soluções constantes. As soluções constantes seriam dadas por isso aqui, ó. Pego o h de y, que eu já identifiquei, e igual a zero. E resolve para y. Só que o meu h de y aqui é isso. Ó. Quando eu pegar esse h de y e igualar a zero, não vai ter solução. Porque isso aqui é 1 sobre esse parênteses. 1 sobre qualquer coisa nunca pode dar zero. Então não vai ter solução constante para a EDO. Eu vou procurar agora as soluções não constantes. Então agora eu vou usar... Posso usar essa fórmula 22 e posso usar essa fórmula 21 aqui. Deixa eu ver qual é que eu estou usando. Estou usando a fórmula 22 mesmo. Aquela que é para EDO e não para... não. Estou usando a fórmula 21, que é específico para PVI. É mais vantajoso, pode ser mais vantajoso nesse caso, já que eu quero resolver a solução
de um PVI. Então, fórmula 21 aqui, ó. Integra 1 sobre h de u du de y de x0 até y de x. Aqui eu tenho h, não estou usando u não, estou usando s, mas tanto faz. Integral de 1 sobre h, né? 1 sobre h de s, com relação a s, de 1 até y. Quem é 1 aqui? Esse 1 está fazendo papel de quem? Ó, 1, eu estou pegando 1 porque ele está aqui como valor de y0, ou seja, ele é o y de 0. E na fórmula vai aparecer aqui no índice inferior da integral exatamente isso, y de x0. Então, meu y de x0 é 1, por isso eu estou usando aqui a integral de 1 até y. Esse y lá em cima é o y que na fórmula está como y de x, é o y variável mesmo, não é o y constante dado na condição inicial. Do outro lado eu vou ter a integral de g de x dx, ou aqui eu coloquei t, né? Mas tanto faz. Só não pode usar a mesma variável de integração lá em cima, fora do integrando, né? No índice superior da integral ou do índice inferior também. Então, integral de g de t dt de 0 a x. Resolve as duas integrais, aqui é fácil, integrais de polinômios. Pronto, estou resolvendo aqui. Cheguei nessa equação, que já define implicitamente as funções, alguma das quais é uma solução desse PVI. Não necessariamente todas, mas algumas vão ser soluções desse PVI. Deixa eu ver que horas são. 16 minutos. Vamos ver as outras perguntas aqui, né? Se φ é uma função derivável definida implicitamente pela equação algébrica obtida no item A, que foi essa equação algébrica aqui, então φ é necessariamente uma solução da EDO e φ é necessariamente uma solução do PVI? Primeira resposta, sim, é uma solução da EDO. Pois se você derivar implicitamente, aqui ó, deriva implicitamente essa equação, você verifica que vai satisfazer a EDO. Né? Lembrando, a derivada implícita é você derivar com relação a x, essas expressões aqui, lembrando que y é uma função de x, portanto, quando eu for derivar y ao cubo, além de eu fazer 3y², eu tenho que multiplicar por y', usando a regra da cadeia, aí, considerando que y depende de x. Então vai ficar 3y² vezes y' menos 6y vezes y'. O 2 cancela e do outro lado fica 1 mais 3x². Então vai ficar assim, ó, 3y² y' menos 6y y' igual a 1 mais igual a 1 mais 3x². Isola o y', não precisa nem isolar, só precisa colocar em evidência aqui, você já verifica que apareceu aqui a EDO que tínhamos no início. Então aqui eu estou fazendo o processo inverso. Ao invés de pegar a EDO e tentar encontrar uma solução algébrica que define implicitamente as soluções dessa EDO, eu estou pegando, eu estou tentando chegar na EDO a partir dessa equação algébrica. E para isso você deriva implicitamente, somente isso. E isso é uma forma de mostrar que as soluções deriváveis que estão aqui, né, representadas ou definidas por essa equação implicitamente, realmente são soluções da EDO. Agora, a outra pergunta é: as soluções definidas implicitamente por essa equação algébrica são soluções do PVI? Aí eu vou mostrar que não. Por exemplo, o número 0 pode não fazer parte do domínio de φ. Porque aqui ó, a condição inicial do PVI é y de 0 igual a 1.
Dentro dessas funções que satisfazem essa equação aqui algébrica, vai ter várias funções com domínios diferentes. Eu vou mostrar daqui a pouco um gráfico. E algumas dessas funções não têm o zero dentro do domínio. Logo, eu não vou poder afirmar que para essas funções y de zero é igual a 1. Não existe y de zero. Então, o único problema que pode haver é isso. Se o zero não estiver no domínio da função, ela não será uma solução do PVI, apesar de ser uma solução da EDO. Mas se o zero estiver no domínio dessa função, então ela será uma solução. Tem que verificar também que, além de ter o zero no domínio, eu vou ter y de zero igual a 1, né? Mas isso eu acho que vai ser claro aqui, ó. Deixa eu ver, y de zero igual a 1 vai ficar y de zero igual a 1. Então eu vou colocar 1 no lugar de y e 0 no lugar de x. Aí 0 esse 3x ao quadrado. E do outro lado eu coloco aqui 1 no lugar de y, vai ficar 3 menos 6 fica menos 3. 3y' igual a 1. Então y' igual a menos 1/3. Não está tão claro assim não. Aí tem que ver. Bom, se eu coloquei deve ser verdade, mas não estou enxergando aqui. Por que necessariamente vai satisfazer a condição inicial? Eu só posso garantir que se o zero estiver, eu posso pelo menos falar sobre y0. Mas por que esse y0 vai ser 1? Depois eu vou ver melhor aqui se isso é realmente verdade, né? Se o zero estiver no domínio de φ, será que φ realmente é uma solução do PVI? Vou verificar se isso é verdade, mas de qualquer forma, se o zero não estiver no domínio, então a função não pode ser uma solução do PVI. Na letra C, eu estou mostrando aqui o gráfico da curva, né, definida pela equação que a gente obteve no item A. Deixa eu ver o que é que está sendo pedido no item C. Determine o maior domínio possível para uma solução do PVI dado. Então, quando a gente olha para essa curva aqui e plota os pontos, né, que satisfazem essa equação, a gente tem uma curva assim. Eu quero uma função cujo gráfico esteja aqui dentro e que satisfaça a condição y de zero igual a 1. Para satisfazer a condição y de zero igual a 1, é necessário que a função passe por esse pontinho aqui, ó, que é justamente o ponto 0, 1. Dizer que o ponto 0, 1 faz parte do gráfico da função é dizer que essa função satisfaz a condição y de zero igual a 1. Então tem que passar por aqui, ó, o gráfico da função. Perceba que tem várias funções dentro dessa curva azul, vários gráficos de funções dentro dessa curva azul que passam por esse pontinho. O que é que vai mudar? O que muda é a extensão do gráfico. Eu posso pegar um gráfico só daqui para cá, é um gráfico da função, né, que passa por esse pontinho e que está dentro da curva azul. Aí eu posso estender, eu posso pegar daqui para cá, ainda é um gráfico de uma função que está dentro da curva azul e que passa por esse pontinho. Qual é o maior gráfico de função que está dentro dessa curva azul e que passa por esse pontinho? Essa é a pergunta que está sendo feita aqui no item C. Determine o maior domínio possível para uma solução desse PVI. O maior domínio possível vai ser esse aqui, ó. Pelo que eu estou vendo aqui no desenho, de menos 1 a 1. Por quê? Eu não posso estender o gráfico da solução mais do que isso. Se eu estender mais do que isso, o gráfico vai fazer essa curva e vai deixar de ser gráfico de função, porque não vai mais satisfazer o teste da reta vertical. O gráfico não pode fazer essa curva aqui, ó. Senão eu passo uma vertical aqui e deixa de ser função. Então eu só posso estender no máximo até aqui, onde faz essa curva, e no máximo até aqui. E como é que eu identifico esses pontos onde o gráfico faz essa curva aqui? São pontos onde a tangente é vertical, ou seja, pontos onde a derivada não está definida. Certo? Aqui e aqui são pontos onde a derivada não está definida porque a tangente ao gráfico é vertical, como se fosse assim, derivada infinita. Né? Aí isso você percebe, você identifica esses pontos procurando na EDO mesmo, né? De acordo com essa EDO, quais são os pontos onde a derivada não está definida? São os pontos que fazem com que essa expressão aqui não esteja definida. Só que essa expressão só não está definida para os valores de y que zeram o denominador.
Ou seja, não vai estar definida nem para y igual a 0, nem para y igual a 2. Então, com esses valores aqui de y, quando você substitui na equação que a gente tinha obtido aqui, você obtém duas funções, né? Duas equações, cada uma delas definindo, na verdade, os, os valores de x correspondentes aos y que eu considerei aqui, 0 e 2. Aí você vai encontrar y igual a 1 e y igual a menos 1. Pronto, são nesses valores, x igual a 1 e x igual a menos 1. São nesses valores de x onde a tangente é vertical. E como a gente tinha usado também os valores y igual a 0 e y igual a 2, então com isso a gente forma esses dois pontos aqui, que são exatamente os pontos este e este, onde as tangentes são verticais. Então você não pode estender o gráfico da solução mais do que isso aqui. Então isso aqui é só para dizer que nem toda função dentro desse gráfico aqui, dentro dessa curva azul, vai ser uma solução para o PVI. Ou seja, nem toda solução dessa equação aqui vai ser uma solução do PVI. Apesar de ser uma solução da EDO. Né? Mas todas as soluções da EDO estão lá dentro. E todas as soluções do PVI também estão naquela equação. Estão definidas implicitamente por aquela equação. Deixa eu ver aqui o tempo. 6 minutos, então eu vou encerrar por hoje. Vai ficar faltando só o quê? Exemplo 8, você pode ler aí. Pronto, exemplo 8 é exercício, pronto. Então está encerrada a aula. Eu deixo o exemplo 8 para você ler em casa. E o exercício também para tentar fazer. A gravação da aula eu vou colocar o mais cedo possível no Moodle. Eu acho que eu vou trabalhar nisso hoje à noite. Tanto dessa quanto da aula passada. Dúvidas? Essa parte final eu vou dar uma olhadinha de novo. Tá meio cansado já. Certo. Também vai ter aula, professor? Amanhã? Não, vai não. Eu já decidi Com que. esse sistema assim, o senhor vai manter esse sistema, cada turma com uma matéria e depois... Depois eu junto. Quando der uma adiantada no assunto, eu volto a sincronizar os assuntos, mas eu vou dar tempo também para antes disso vocês darem uma olhada nos vídeos que eu ainda não postei no YouTube. Não, tranquilo. Pronto, então qualquer coisa eu aviso na próxima semana como é que vai ser as aulas. Daqui para lá eu aviso. Ok. Beleza, até mais. Obrigado, tchau, tchau. You are currently the only person in this complex.